Meus amados, convido você a abrir a palavra do Senhor, nosso bondoso Deus, lá em Êxodo 16, versículo 4. Êxodo 16, 4. O nosso tema dessa noite, e já anuncio para que os irmãos possam já ler o texto com o pensamento que será anunciado, sobre lições do maná. Lições do maná. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Vamos lá para João 6, versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhe a comer pão do céu. Deu-lhe a comer pão do céu. Um adendo aqui já de prova, já para nós, o final do versículo 4 de Êxodo 16, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Meus amados, que lições nós aprendemos sobre o maná? É uma questão fundamental para nós. Para aquele povo no deserto, muito mais. Porque o maná representava vida. O maná representava sustentabilidade. O maná representava bucho cheio, né? Como a gente fala aí no interior, né? Bucho cheio. O maná representava o cuidado divino. Eu não sei quanto você gasta de alimento na tua casa, de comida na tua casa. Talvez você tenha uns adolescentes aí, né? E que comem bastante, você vai gastar mais. Talvez você tenha alguns aí que só tem meninas na casa, você vai gastar menos. Se bem que tem umas meninas hoje que bate um pratão que é uma beleza, né? Que come bem. Com certeza, algum mercado perto da tua casa você tem. E que eu falo assim, a minha despensa está ali na esquina, né? Acabou aqui, o que eu faço? Tem filho para isso, né? Filho, vai lá no mercado pegar o que está faltando aqui. Compra lá. Vai lá, pega o cartão e passa lá. E aí, antes era só o mais velho, agora o mais novo já está indo para comprar também. Olha, deixa o celular para não ser roubado, né? E vai em paz, né? Vai em paz. Vai que o Senhor te proteja. E tudo bem por isso. Mas sabemos também, em alguns eventos aqui na igreja, que alimentar uma grande multidão não é nada fácil. Não é nada fácil. Passou de 5, já complica. Quanta xícara de arroz precisa para 5 pessoas? Quantas para 10? Quanto de feijão vai? Quantos bife come? Quanto de salada vai? Quantos pés de alface? Quantos tomate? E aí a lista vai crescendo e vai se multiplicando. E daqui a pouco você fala assim, meu papai, aonde eu fui né? Que encrenca que eu arrumei. Cozinhar para esse monte de gente, que encrenca. Se bem que eu gosto muito de cozinhar. Alimentar essa multidão que saiu do deserto, ou que saiu do Egito para o deserto, não foi nada fácil. Foi algo, e era algo complexo. E era uma tarefa diária, constante,
não por 3 dias, como é os nossos acampamentos, 4 dias, quando muito, mas foi por 40 anos, esse povo andando no deserto. E um povo que tinha a habilidade apenas de ser escravo, e não de ser livre. Era um povo que precisava ser reeducado, ou melhor, educado, porque nunca foram outra coisa a não ser escravo no Egito. E olha só o que diz, que fala lá em Números capítulo 1, versículo 44 a 46. Vamos ler todos juntos. Foram esses... Vocês prestaram atenção, quantos que foram? 603.550 quem? Os homens acima de 21 anos de idade, sem contar mulheres e crianças. Então, os homens acima de 21, quem tem acima de 21 aqui? Melhor, quem tem abaixo de 21 aqui? Essa galera não era contada. Alguns tentaram, falaram assim, meus 20 anos, né? Que saudade, né? Que saudade, a época que eu dobrava, que eu amarrava cardaço, sem se preocupar, né? Com aquela pochetezinha, coisas semelhantes a isso. Era esses que foram contados. Então, as mulheres e as crianças não foram contadas. Você pode multiplicar pelo menos por 3. Alguns chegam a falar de 3 milhões de pessoas. Que seja só esse grupo aqui que comesse. Imagina só, alguém vai visitar a tua casa, quantas pessoas vai? Vai 603 mil. Comer na tua casa. Você fala, meu papai, o que eu vou fazer com 603.550? Não esqueça os 550. Se for só o final dos 550, já era muita gente. Mas não podia esquecer dos 600 aqui, 603 mil. O povo de Deus Deus tinha tirado esse povo todo do Egito. E mais, esse povo tinha nascido na escravidão, porque o povo tinha ficado, pelo relato bíblico, de 400 a 430 anos no Egito. Então não foi assim, foi dar uma passadinha no Egito, e ficou lá uns aninhos, 2, 3 anos, 4 anos, e veio embora. Não, de 400 a 430 anos. Por quê? Porque tem 2 relatos, um em Gênesis que fala 400 e outro em Êxodo que fala 430. E o que a Bíblia está falando? Está que é muito tempo. Está lá. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 não faz muita diferença. O importante que a Bíblia está falando é que esse povo passou muito tempo no deserto. Gerações, no Egito, gerações passaram. Gerações e gerações passaram, esse povo aprendendo a ser escravo. E esquecendo o que é ser livre e liberto. Esquecendo essa liberdade. Mas Deus usa uma pedagogia para ensinar o povo de Deus no deserto. Uma escola que demorou 40 anos para o povo se formar. No deserto. Uma pedagogia maravilhosa. Deus usa a nuvem para proteger do calor. Do dia. O calor do dia, o calor do deserto é quente demais. Deus usa a nuvem para exalar o calor.
durante a noite para proteger do frio, porque no deserto frio é demais. Deus usa parar o tempo para as roupas, para elas não se envelhecerem e não estragarem. As roupas não estragavam e não se envelheciam. 40 anos usando a mesma camiseta e ela não ficou velha. E eu tenho umas lá em casa que nem tem tudo isso e minha esposa quer jogar fora. Eu falei, mas não vai estar nova. Está nova. Esse dia eu estava olhando umas fotos que tem uns 15 anos, estava com a camiseta. Eu falei, eu tenho essa camiseta até hoje. E ela falou, eu sei. Já tentei me eliminar dela há muito tempo atrás. Não, mas eu gosto tanto dessa camiseta. É que nem a roupa do deserto, lá no Egito, né? Da andada, da peregrinação. Não estragava. As sandálias não se desgastavam. Sandália, que marca boa. Quer colocar uma marca de sandália? Coloca aí, sandália do deserto, né? Porque não se gasta, não se estraga. Durou 40 anos uma sandália. O pé do moleque crescia e a sandália continuava lá a mesma, do mesmo jeito. Olha aí, sandália boa. Mas no deserto também a pedagogia de Deus era o alimento. Aonde não tinha celeiros, aonde não tinha onde guardar as coisas, aonde não tinha como conservar, não tinha como plantar. Você já plantou em areia? O que dá em areia, gente? O que dá em areia? Malemar, grama nasce em areia. Malemar, grama nasce em areia. Tem as vegetações lá de alguns lugares que não tem dunas, que ainda tem algum tipo de vegetação. Mas não dá nada na areia. Planta trigo. Planta mandioca na areia. O que vai dar? Vai estragar a raiz, não vai nascer nada. Você já tentou cavar um poço na areia para pegar água? Não dá para cavar poço. Porque esmorona tudo. E não chega a lugar nenhum, porque aquele negócio é fundo. Não vai encontrar lençóis de água ali. Não tem como. E Deus sustenta o povo no deserto, alimenta o povo no deserto, dá água no povo no deserto. Mas Deus trabalha algo maravilhoso, que é esse maná. E o maná aqui é aquilo que cai do céu. Gente, a gente come o quê? O que é plantado na terra. Mas eles comiam do quê? Do que caía do céu. Não era orvalho que cai do céu, não era chuva, era comida que caía do céu. Aqui o elemento é espiritual. O elemento aqui é espiritual. Olha só, Salmo 78, versículo 25. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhe ele comida a fartar. E o Salmo 78 fala assim, da caminhada do povo em peregrinação, da saída do Egito até a terra prometida. De Deus dando para o seu povo comida de quem? Dos anjos. Comida dos anjos. Você já pensou que seria isso? Comida dos anjos. Olhando essa introdução, vamos meditar sobre as lições do maná. Em primeiro lugar, o cuidado de Deus pelo povo. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do seu povo. E nosso texto base, Êxodo 20, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Deus se revela ao povo como aquele que cuida do seu povo. Deus se revela ao seu povo como aquele que fortalece e sustenta o seu povo. Podemos verificar que Deus aqui estava se auto-revelando ao povo, aquele que cuida, aquele que protege.
Mas também o intuito e o propósito aqui é mostrar Deus se mostrar, se revelar, porque quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos os homens. Quanto mais conhecemos a Deus, mais nos autoconhecemos. Porque Deus é aquele que criou a cada um de nós. O processo de autoconhecimento não é olhar para dentro, mas o processo de autoconhecimento é olhar para Deus. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando paramos para ver os milagres do Senhor e o cuidado dEle, vamos conhecer mais a Deus. E automaticamente teremos a inversão do autoconhecimento. Ao alimentar o seu povo, nenhuma pessoa era esquecida. Deus não alimentava somente aqueles que tinham força, que eram espertos, que tinham coragem de sair da tenda e pegar. Deus não alimentava apenas as pessoas que eram habilidosas, ou que tinham força para carregar uma quantidade substancial de alimento. Mas a palavra de Deus fala que todo o povo comia desse maná. A quantidade era suficiente. Não importa se eu pegasse uma caixa ou se eu pegasse um punhado, aquilo que eu pegasse era suficiente. Se eu tinha 2 braços para pegar e pegava um monte, aquilo era suficiente. Mas se eu tinha apenas uma mão para pegar e pegava aquela mãozada, aquilo era suficiente. Por quê? Porque Deus, Ele cuida e alimenta o seu povo na quantidade correta. E Ele não precisava guardar, depositar, armazenar, porque todo dia de manhã, abria a tenda, lá estava o maná no lugar certo, na hora certa, não tinha pneu furado, não estragava carro, não pegava caminho errado, né? Não derramava nada na estrada, mas sempre estava lá. O maná de Deus, o cuidado divino. E eu lembro quando, lá na nossa terra, em Santa Isabel do Ivaí, nós tínhamos umas vaquinhas, a mãe tirava leite, aí eu e meus irmãos levávamos os leites à casa das pessoas, todo dia de manhã. Tinha uma bisquetinha, aquela Monarch, que dobrava no meio, tinha uma dobradiça no meio, não sei se se lembra dessa bisquetinha, mas nós tínhamos lá. O pai fez uma gradinha, colocou atrás da bisquetinha, e lá nós pegávamos aquela bicicletinha e entregar leite na casa das pessoas em volta. Uma certa feita eu estava indo, desatento, derrubei a garrafa, leite entornou. Imagina só, teve leite para a criança naquele dia, naquela família? Não teve. E depois para contar para o pai e para a mãe, né? Depois para contar para o pai e para a mãe, olha, descuidei, caiu, derramou. Ai, 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 ai. Mas Deus não é assim, Deus é perfeito, Ele mandava o maná na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa, não precisava armazenar, não precisava estocar. Lá no Amazonas, quando uma família caçava um animal, um bicho, e aquele animal era muita comida para a família dele, ele chamava as famílias todas à sua volta. Nós pegamos lá uma onça não, pegamos lá uma paca, pegamos lá uma paca, é muita comida para a gente, vamos lá pegar, vai lá pegar um pedaço de comida. Por quê? Porque não dava para estocar, não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, tinha que comer tudo. Passava um saldo que dava e dividia o resto com todo mundo. Fiquei olhando e falei assim, rapaz, esse povo não tem quase nada, mas o que eles têm, eles dividem. Glória a Deus por isso. E eu perguntei para ele, irmão, mas você deu toda a comida que você pegou? Como é que você vai fazer amanhã? Amanhã o outro vai caçar. E ele vai vir trazer para mim também. Falei, glória a Deus, irmão. Deus abençoe esse meu irmão também lá e você também. Era um conceito que eu não tinha me atentado. E como maravilhoso é isso. Mas Deus não trabalhou assim com esse povo no deserto. Deus não trabalhou, falou assim, você guarda mais, você guarda menos, e você divide com o outro lá, tal. Não, pelo contrário. Era o do dia.
E isso para nós é um dilema. Porque apesar do mercado estar a 200 metros da nossa casa, o que a gente faz? A gente compra o da semana e algumas vezes do mês. E quer ver só como isso foi engraçado no tempo da pandemia? Quando iniciou a pandemia, você foi no mercado quando iniciou a pandemia? O que você viu? Eu vi gente com um carrinho, 2, 3 carrinhos de papel higiênico. Eu falei, rapaz do céu, papel higiênico. Você viu isso? Papel higiênico. Eu quero pegar macarrão, eu quero pegar feijão, eu quero pegar arroz, eu quero pegar enlatados, mas papel higiênico, rapaz, se eu não tiver o que comer, não vou precisar de papel higiênico. Não vou precisar de papel higiênico. Eu tenho que ter o que comer. Tem que ter o que comer. E na hora da crise, a gente vê que a gente tem esse intuito de estocar. Os americanos têm lugares, porão, sótão, que é para refúgio, lugar de refúgio. E lá eles têm enlatados para tudo quanto é canto, porque se vinho um furacão, alguma coisa, um problema, uma bomba nuclear, eles se escondem lá e ficam lá meses fechados lá, estocando. Mas Deus não trabalha com essa pedagogia no deserto. Deus trabalha o quê? O do dia. O alimento de Deus não é como a nossa forma, mas é do jeito dele, cuidando do seu povo e abençoando o seu povo. Deus trabalha essa ideia na fonte inesgotável de Deus. O alimento não é dividido, mas multiplicado. Onde fala assim, aonde come 2, come o quê? Come 3. Mas porque vai aumentar ou porque vai dividir? Vai dividir. Mas na forma e na pedagogia de Deus, dividia ou aumentava? Aumentava. Porque apesar da nossa fonte ser limitada, apesar da nossa fonte ser com duras penas, Deus é ilimitado, Deus é gracioso e Deus é amoroso que cuida de nós. Cada manhã, o maná estava no lugar certo, na hora certa, por 40 anos. Por 40 anos. O cuidado amoroso de Deus. Ele mostrou no Egito, no tempo da escravidão, ele mostrou com as pragas, vindo para a libertação do povo de Deus, ele mostrou na travessia do Mar Vermelho, mas ele mostrou também com o cuidado amoroso, gracioso de Deus, alimentando o povo no deserto. Deus cuidou e cuida, e cuidará do seu povo para todo sempre. O Salmo 65, versículo 11 e 12, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas deslizam, fartura, destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se reveste os outeiros. Esse é o cuidado divino. A bondade do Senhor é coroada com o cuidado dele às nossas vidas. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Quantas vezes na sua história você já viu e já passou por momentos difíceis, momentos de amargura, de dor, de tristeza, e você viu o cuidado divino. Deus continua cuidando do seu povo, amparando o seu povo e renovando o seu povo. Tiago 1:5. Tiago 1:5. E eu convido para lermos esse texto. Leiamos. Se porém e ele fala ainda
para nós pedirmos não apenas o alimento, o sustento, mas ele fala para pedirmos, se estamos necessitando de alguma coisa, peça a Deus. Peça a Deus. Clame a Ele. Com liberdade que Ele dá para cada um de nós. Porque Ele cuida de nós. É alimento? Peça para Ele. É trabalho? Peça para Ele. É uma enfermidade? Peça a Deus. Clame a Ele. É algo no teu coração que está doendo? Fale com Ele. Deus, tira essa dor do meu coração. Peça a Deus. Certa feita eu ouvi uma pessoa falar assim: pastor, Deus está muito ocupado com um monte de coisa, eu não vou falar isso com Deus. Inclusive com a tua ignorância, porque eu vim aqui falar, porque você vai pedir para Deus e clamar a Ele, por isso que Ele me mandou aqui. Porque é para você falar com Ele. Porque Deus não desprezou ninguém no alimento e no sustento diário durante os 40 anos. O nosso tema, qual que é? Qual? Lições do maná. Lições do maná. Qual que é o tema? Isso. Em segundo lugar, quero falar sobre a colheita do dia. Versículo base, Êxodo 16:4. Povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia. 20 anos comendo do mesmo alimento. Você poderia comer 20 anos? 40 anos? 2 anos da mesma comida? Talvez você poderia enjoar. Já comi macarrão ontem, vou comer macarrão de novo? Não tem mais nada nessa casa além de macarrão? Né? Macarrão. Tem um prato gostoso para alguns aí, né? Alguns. Mas para outros já não tanto. Não dá para guardar, não mudava. A porção colhida era do dia e não tinha alteração. Não era preciso trabalhar para conquistar o maná do dia e nem do amanhã. Estava lá. Talvez para alguns, assim, é a melhor das hipóteses. Não precisa trabalhar, só ir lá pegar e comer. Mas venha cá. Vamos pensar um pouquinho. No deserto não era um lugar de acúmulo. De nada. De nada. Não tinha banco, não tinha celeiro, não se construía nada, não estruturava, não tinha como estudar, não tinha faculdade, não se formava. Imagina 40 anos da tua história sem guardar nada. E você poderia estar falando assim: mas o que vai ser eu do meu futuro? O que vai ser de mim no meu futuro? Não estou guardando nada, não estou construindo nada, não estou estudando nada, não estou aqui fazendo nada. Quando eu envelhecer, da onde eu vou comer? Da onde eu vou comer? Cada israelita recebia o suficiente para o dia. Não tinha pessoas mais ricas ou mais pobres, todos tinham a mesma porção. Quantos anos você poderia suportar tal situação? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 40 anos. Não é à toa que esse povo estava reclamando no meio do negócio. Mas só maná, a gente está lembrando das cebolas lá do Egito. A gente está lembrando das carnes do Egito. Ou coisa boa de lembrar de cebola do Egito, né? Cebola do Egito deve ser maravilhosa, né? Devia ser um negócio fantástico. Cebola do Egito. Mas ele fala e ele reclama, assim como nós reclamamos no nosso tempo também. Os israelitas estavam passando um tempo sem guardar nada, sem acumular nada, andando. Veja Êxodo 16, 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para
a manhã seguinte. Porém, deu bicho e cheirava o quê? Mal. Deu bicho e cheirava mal. Não era para guardar. Era para pegar só do dia. E alguns, com a forma ainda do conceito de guardar, o que fazia? Ou o que fizeram? Vou guardar para amanhã. Sobrou aqui, eu vou guardar para amanhã. Vai que amanhã Deus dorme mais um pouquinho e esquece de mim. Ou não vem aqui na minha tenda e vai deixar eu de lado. Mais uma vez por semana, o povo podia guardar em dobro. Que era quando? Na sexta-feira. O povo podia guardar em dobro. Que está lá nos versículos 22 a 24. Ao sexto dia, colheram, porém, em dobro, 2 gêneros para cada um. Gômeres para cada um. Por quê? Porque era sexta-feira e no sábado não era para colher. O problema aqui não era o maná que estragava. O problema o que era? Era a obediência que Deus queria. Era o cuidado que Deus queria. Era a proteção que Deus queria de ensinar esse povo que deveria receber e ter essa proteção do Senhor. Podemos ver que a questão aqui não era que o maná ele tinha pouca durabilidade. Não. Mas é o quanto eles estavam dispostos a obedecer a Deus e a caminhar com Deus em todos os aspectos. Quanto você está disposto a obedecer a Deus e a caminhar com Ele? Veja o versículo 4 de Gênesis 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E percebe que ele está falando que o conceito aqui é que esse maná que vem do céu serviria para pôr não Deus à prova, mas pôr o povo à prova se era fiel ou não, se estavam obedecendo ou não, se estavam prontos a obedecer a Deus ou não. E não é que Deus fala assim: eu vou provar que eu sou fiel. Não, eu quero provar se vocês são fiéis. Eu quero provar se você é fiel a mim ou não. Por quê? Porque você for fiel, você vai obedecer. Se você for infiel, você não vai obedecer. Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O principal aqui e o nosso foco não é a comida. O principal aqui, o nosso foco é a obediência a Deus. O principal e o nosso foco não é o trabalho, mas é a obediência a Deus. O principal, o nosso foco, não são os filhos no casamento. Porque tem famílias que estão falando assim: eu não separo por causa dos meus filhos. Os filhos não são o foco do teu casamento, mas é a tua fidelidade a Deus, em cuidar da esposa e do marido que você tem, que Deus colocou na sua vida. A fidelidade a Deus é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é buscar a justiça de Deus em primeiro lugar. E aqui a questão não é o maná, mas é a obediência ao Senhor. Vocês vão obedecer ou vocês vão desobedecer? Se vocês obedecerem, pegar o maná certinho, não guardar, na sexta-feira pegar em dobro, vocês vão mostrar que são fiéis. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, vocês vão mostrar que são fiéis ao Senhor. E Deus vai lhe abençoar. Deus dá aos seus filhos a porção diária para a glória dele mesmo. Filipenses capítulo 4, versículo 19, fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem supre as nossas necessidades não é o mundo. Quem supre as nossas necessidades é Deus, que supre cada um de nós.
Mas há essa minha necessidade aqui, só eu posso fazer, só eu posso resolver. Você pode, se Deus te abençoar. Se Deus não te abençoar, vai ser inútil levantar cedo. Vai ser inútil dormir tarde. Vai ser inútil comer a marmita. Vai ser inútil vigiar a cidade, construir a cidade. Se Deus não te abençoar, vai ser inútil todo o teu trabalho. O que nós precisamos? Confiar em Deus, esperar em Deus. Não trocar Deus por nada, mas esperar que Ele sustenta as nossas vidas e nos guarda em todo o tempo, em todo o processo da nossa vida. E o último texto que nós vamos ler, que é Provérbios 8:17. Vamos ler todos? Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Eu amo os que me amam e os que me procuram. O que acontece? Acham a Deus. Que você esteja amando a Deus. Que você esteja se dedicando a Ele. Que você venha aprender no teu dia a dia, com as coisas que Deus lhe dá. Aquelas que vêm do céu, a amar a Deus, a caminhar com Deus e a viver com Ele sempre. Em nome de Jesus. Convido você a baixar sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez nesse tempo. O que está difícil na sua vida? Qual a área que Deus está trabalhando no teu coração? Está difícil de confiar? Você quer guardar sempre o maná para outro dia e ter amanhecendo podre? Ou você não tem tido coragem de levantar para pegar o maná? Está lá fora. Deus dá para cada um de nós. Você é filho dele, então Ele vai te sustentar. Ele vai te abraçar. Ele vai dizer: filho meu, eu estou aqui para cuidar de você, para te alimentar, para te sustentar, para te renovar. Se for preciso, Ele pode parar o tempo para a tua roupa parar de envelhecer. Se for preciso, Ele pode cuidar do teu sapato para que ele não estrague. Deus não mudou. Se for preciso, Ele pode parar o céu, a terra, tudo que existe. Ele pode fazer R$1 virar 10.000. Ele pode. Se for preciso. Deus não tem limite. Deus não tem limite. Deus é todo-poderoso. E é o todo-poderoso que fala: pede. É o todo-poderoso que fala que os que me amam vão me procurar e vão me achar. Os que me amam não vão ficar no vácuo, não vão ficar perdidos, vão ficar sem direção e sem rumo, mas vão me achar. Coloca o teu coração diante do Senhor nessa hora. Tua vida, tuas necessidades. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor. Aprenda a pegar o alimento do dia e agradecer por ele. Porque amanhã é outro dia. E o mesmo Deus que mandou o de hoje vai mandar o de amanhã também. Mas Ele fala também: aquele que não trabalha, não coma. Vai ter com a formiguinha preguiçoso. Você tem que levantar para pegar, não vai cair dentro do teu prato, não. Todo dia você tem que levantar cedo, trabalhar, se esforçar. Porque é Deus que faz milagres, sim. E Ele cuida de nós, sim, como o Pai querido que Ele é. Converse com o Senhor. Fale com Ele em nome de Jesus.